amigos do site Notícias Agrícolas, eu sou Frederico Olive e estamos de volta aqui para discutir os temas mais relevantes para a produção agrícola. E do outro lado da linha, hoje eu tenho o prazer de conversar com Christian Lobauer, que é diretor-presidente executivo da CropLife Brasil. Bom dia, Christian, como vai? Bem, obrigado, bom dia, satisfação em estar com vocês. Tá bem, Christian, nesse nosso momento aqui de entrevistas, é importante que a gente discuta aí os principais temas aí que estão permeando a agricultura brasileira e também mundial, e um tema muito importante que eu queria discutir com você é desse encontro que houve em Roma, para fazer um preparatório, né, para o encontro, né, de governos que vai acontecer em Nova York no final de setembro a respeito das cadeias alimentares. Eu queria então a sua opinião a respeito desse encontro importante, porque afeta diretamente os sistemas, né, alimentares, os sistemas de produção de alimentos em todo o mundo, principalmente em países tropicais. Qual é a opinião aí da CropLife a respeito desse encontro preparatório que já trouxe aí dúvidas e temas importantes para o que vai acontecer agora no final de setembro? Olha, então, para assim esclarecer um pouco o que essa agenda significa, as Nações Unidas decidiram iniciar um processo de debate universal sobre as cadeias alimentares, muito influenciada pela agenda europeia, o chamado Green Deal, que é esse acordo fechado no Parlamento Europeu para transformar as cadeias alimentares europeias, encurtando as suas fases e trazendo mais nutrição para o debate, uma série de mudanças de produção e de sistema produtivo na Europa. As Nações Unidas incorporaram essa agenda e transformaram num debate universal. Esse encontro de preparatório para o grande encontro agora entre os presidentes das repúblicas em Nova York, no final de setembro, ele aconteceu em Roma, com a presença da ministra Tereza Cristina, da Agricultura do Brasil, e ali o debate se dá em torno de vários eixos, vamos dizer assim, de temáticos, né? O que interessa para nós, do Brasil, e em especial para a CropLife, são algumas passagens desses temas sugestivos, entre eles a ideia de que deve haver um encurtamento das fases nas cadeias produtivas, que traria, em tese, alimentos mais saudáveis, mais puros, mais frescos para toda a humanidade, aumentando o índice de nutrição, a redução no consumo de açúcar, a redução no consumo de proteína animal de boi, a redução do uso de defensivos na agricultura, a redução e o aumento a redução da tolerância com resíduos e contaminantes nos alimentos oriundos dos produtos utilizados na agricultura, os insumos, né, da agricultura. Então, uma série de temas sensíveis e que geraram um grande debate. Não há consenso, evidentemente, porque é uma agenda muito europeia e os Estados Unidos, Canadá, Brasil, países da América Latina, até Austrália, África do Sul e outros países mais agrícolas não convergem para essa agenda. Então, é isso que está acontecendo, o debate começou, tem muitas partes da agenda que são interessantes, a preocupação com o desperdício de alimentos no mundo todo, com a melhoria da logística, com a fixação de carbono, com as mudanças climáticas, com as populações mais carentes, tudo isso é tudo muito bom, mas tem uma série de pontos que são preocupantes, e é aí que a gente entrou, como CropLife, mas também outras entidades do agro, junto com o governo, para defender o interesse do Brasil e da agricultura brasileira, que não são tão convergentes assim com a visão europeia de mundo. E quais são os pontos que você acredita que são mais sensíveis dentro dessa discussão para defender os interesses desses países que produzem alimentos? Eu acho que são vários temas que os europeus tentam exportar para o mundo, né? Dentro da sua visão. Pra você ter uma ideia, a família europeia média gasta em torno de 15% da sua renda com alimentos. Então, o fato do alimento ficar mais caro na Europa não afeta muito a decisão do consumidor europeu. Se o aumento dos alimentos, se a parcela do consumo do europeu for de 15% para 20%, 25%, para ele, em tese, não vai fazer muita diferença.
Países como o Brasil, por exemplo, que tem uma média de consumo em alimentos, na média da família, em mais de 50%, isso é muito relevante. Então, o que está se falando ali? Para se consumir alimentos mais frescos, para se interferir nos processos industrializada, questionando a industrialização dos alimentos, dizendo que os alimentos ultraprocessados fazem mal à saúde, uma série de teses questionáveis também do ponto de vista científico, que estão indo para o debate. De especial atenção para o nosso setor é essa ideia europeia cada vez mais intensa de se aumentar a intolerância com resíduos e contaminantes que estão definidos no Códex Alimentários. O Códex Alimentários é uma referência internacional de qualidade do alimento, para todos os alimentos do mundo todo. Para que se possa falar a mesma língua de todos os países, é necessário que se tenha um documento que defina o quanto o alimento está saudável ou não, de acordo com resíduos e contaminantes e produtos aprovados ou não tecnicamente. Esse documento se chama Códex Alimentários. Os europeus e esse movimento de Food Systems quer relançar o Códex Alimentários, quer fazer o que eles chamam de Códex Planetários, que é uma coisa que para nós aqui, grandes produtores e exportadores de alimentos como somos no Brasil, não faz o menor sentido. Os índices já são muito estritos e muito exigentes, e portanto é mais um debate bem difícil com os europeus e com boa parte e com outros países aliados ao Brasil. É o que a gente vê, então, que me parece ser uma agenda um pouco fora da realidade, sabendo que existe no mundo ainda países que sofrem com a sua falta de alimentos, né? Populações que mal se alimentam, já outros países, como os do Oriente agora, que passam a consumir cada vez mais, e isso pressiona os países produtores, né, a aumentar a sua produtividade, ao contrário do que parece que os europeus estão sugerindo. Então nós precisaríamos mesmo estar produzindo mais alimentos, vamos assim, alterar, quem sabe, essa cadeia de produção para que isso se transforme numa situação mais favorável, mas ao contrário do que eles estão propondo, nós devemos aumentar a produção. Nesse sentido, como é que você imagina que as coisas vão ocorrer em cima desse debate? Eu acho que você colocou muito bem o desafio, quer dizer, é uma desconexão entre a visão europeia da realidade do mundo dos alimentos e o que está acontecendo no resto do mundo. Você, quando cita a Ásia, colocou muito bem o ponto. A Ásia, que passou a ser, em função da China principalmente, uma grande importadora de alimentos, cada vez mais, porque tem mais gente entrando no mercado de consumo, no mercado de proteína, no mercado de açúcar, no mercado de suco, no mercado, vários mercados de frutas, que são produzidas por alguns países, entre os quais o Brasil. Enquanto esses países estão se integrando ao mercado internacional, demandando mais produtos, mais comércio, vem uma agenda que vai meio no sentido contrário, é uma agenda restritiva, com barreiras técnicas, com exigências vinculadas a conceitos de sustentabilidade que são questionáveis. Então é meio paradoxal o que está acontecendo. O que vai acontecer, e já acontece, olha, é o seguinte: eu trabalhei com proteína animal, de aves, alguns anos atrás, e a gente exportava, o Brasil, que é o maior exportador de frango do mundo, ele exportava em torno de 14% para a União Europeia. Hoje, o mercado europeu já não passa de 10%, está em torno de 8%, se não me engano. O que vai acontecendo é que o mundo vai acontecendo e quem tem espaço de expansão de mercado, para quem quer comer, né, para quem quer consumir mais alimento, vai expandindo. E essa agenda meio contraditória vai reduzindo o mercado europeu e também a agenda que foi para as Nações Unidas. O que surpreende mais é as Nações Unidas promoverem esse tipo de agenda, quando a gente sabe que tem, inclusive depois da pandemia, centenas de milhões de pessoas no mundo passando fome. Então é uma coisa muito, muito estranha. O Brasil está bem posicionado, as entidades da agricultura brasileira estão todas muito alinhadas, o Ministério também. O Brasil é líder nessa conversa. O Brasil, antes do pré-summit de Roma, em julho, foi líder na reunião preliminar com os Estados Unidos, Canadá, outros países da América Latina, para colocar
na agenda é essa preocupação com o mundo real, vamos dizer assim, e com as particularidades da produção agrícola e industrial de alimentos no Brasil ou em outros países. A realidade europeia não é a realidade internacional e não será exportada para o mundo. Esse é um pouco o resumo do que se debateu na cúpula de Roma. Muito bem. Bom, justamente esse ponto que você coloca, né, a diferença, sem dúvida, na produção de alimentos do hemisfério norte e hemisfério sul. Aqui nós podemos produzir até 3 safras, né, sabendo respeitar aí as exigências da legislação a respeito do uso de defensivos agrícolas, do vazio sanitário. E o Brasil tem o Código Florestal mais exigente do planeta, né? 25% da área está protegida. E isso já serve para defender muito bem, né, a nossa produção, né, Christian? Exatamente. Inclusive, a gente fez um exercício aqui na CropLife, eu quero, se me permitir, divulgar aqui para os seus ouvintes, que é um atlas da sustentabilidade da agricultura brasileira. A gente fez não só um trabalho de 150 páginas com 80 infográficos que esclarecem, quase de forma pedagógica, didática, um pouco esses números. Não só a gente descreve o que é o Código Florestal, o que ele significa, a história da legislação de proteção do meio ambiente, de sustentabilidade no Brasil, que é uma história longa, os problemas também que a gente tem de proteção do meio ambiente, mas também as relações entre a agricultura e o meio ambiente, que são de irmãos siameses. Não existe esse confronto entre uma coisa e outra. Pelo contrário, se a gente pegar só um número que eu acho que é muito esclarecedor, 66% do Brasil, dos biomas brasileiros, estão exatamente idênticos, intocados, igual ao dia que João Pedro Álvares de Cabral chegou no Brasil em 1500. 66%. Desses 66%, 26% são preservados por proprietários de terra privados, ou seja, fazendeiros. É o próprio dono da terra que preserva o meio ambiente. Sabe por quê? Porque é bom negócio, porque interessa preservar as correntes de água, as nascentes de água, as áreas de proteção das correntes de água e também as outras áreas de proteção, a biodiversidade. É bom negócio proteger a natureza. Então, assim, não existe esse confronto entre agricultura e meio ambiente, que é falso, é divulgado no Brasil e lá fora. E o Brasil tem muitas coisas a mostrar. Então, esse atlas que a gente apresentou, que está disponível no www.croplifebrasil.org, para quem quiser, esclarece em português e inglês todos esses dados fundamentais com boas fontes, do uso da terra, da sustentabilidade, da segurança alimentar, né, no aumento da produtividade, da segurança do alimento brasileiro em relação a resíduos e contaminantes e assim por diante. Muito bem. Esse atlas foi preparado pela CropLife. Quais outras instituições participaram da produção desse material? A gente fez só a CropLife, fez uma contribuição para toda a agricultura brasileira, a gente fez com a nossa equipe interna, a gente fez não fez nada de muito especial, a gente só reuniu as melhores fontes com as melhores informações possíveis num compêndio só. E tem um raciocínio lógico de esclarecimento sobre o que são as instituições brasileiras, que o Brasil tem lei, que o Brasil tem ordem, que tem democracia, que tem governos periodicamente eleitos, que tem legislação, que tem Congresso Nacional, que tem Código Florestal, como ele funciona, como são as divisões dos biomas, qual a geografia do Brasil, quanto tem de terra nesse país, que esse país só utiliza 7,8% em lavoura, enquanto outros países, por exemplo, já chegaram a 60%, 65% da sua área para a lavoura, quanto tem de floresta, quanto tem ainda de expansão que pode ser feita sem tocar em nenhum bioma, só em terras degradadas, já que existem aí disponíveis, e pastagem. Então, uma série de dados para ensinar um pouco, principalmente os europeus, a estudarem melhor o Brasil e conhecerem a capacidade, a expansão e a possibilidade, a oportunidade de expansão ainda da agricultura para produzir alimento no Brasil sem destruir a natureza. E tá certo. A defesa do Brasil, então, né, nesse encontro, não só do Brasil, mas dos países do hemisfério sul, você falou inclusive que inclui inclusive a Austrália, vai ser defendido em relação a essas sugestões dos europeus, principalmente nesses pontos, quer dizer, a boa prática que se realiza na agricultura, defendendo a produtividade
em detrimento dessas sugestões dos europeus nesse sentido? Na verdade, a posição que o Brasil e os outros países têm adotado é a seguinte: estamos de acordo, é importante discutir a melhoria do sistema de implementação para reduzir desperdício, para melhorar a logística, reduzir preço, melhorar a qualidade, aumentar a nutrição dos alimentos, dar quanto mais possível as pessoas consumirem alimentos mais frescos, tudo certo. No entanto, essa radicalização em torno da condenação de produtos que se chama ultraprocessados, que na verdade é um conceito subjetivo. Um bolo pode ser ultraprocessado se ele for feito em grande escala. Se uma fábrica produz 30 mil bolos por dia, já é ultraprocessamento, segundo alguns. Então, é uma contaminação do debate em torno de uma visão de mundo que não é, segundo a nossa visão, é uma visão realista. É uma coisa em torno quase como se pudesse ser possível os alimentos orgânicos substituírem a produção intensa de alimentos. É um pouco aquele debate quase que ideológico entre um mundo lindo de alimentos frescos e baratos, coisa que não vai existir nunca, porque o alimento ele tem que ser barato se ele for feito em grande escala e com defesa vegetal e com todas as tecnologias disponíveis para você ter mais produtividade. Esse aspecto da produtividade ele está sendo meio negligenciado no debate. Então, tem parte boa da agenda que a gente está participando e apoiando, e uma parte complicada que a gente também está se posicionando como entidade, como CropLife Internacional, como país e como bloco de países, para que as coisas fiquem mais claras e mais, eu diria, realistas, né, do que são hoje. Muito bem. Bom, então já pegando um gancho aí dessa conversa, ontem eu acompanhei, você participou de um debate para o INSPER, né, a respeito dos mitos e verdades sobre o uso de defensivos ou de práticas, né, que os agricultores utilizam no cultivo das suas lavouras. O que se você pode tirar de temas importantes que foi debatido nesse encontro de ontem que você participou, a respeito desses mitos e verdades da produção agrícola, Christian? Olha, o nosso grande desafio nesse setor que a gente representa é um enorme desafio, é conseguir tirar da percepção da opinião pública de que a tecnologia no campo e a defesa vegetal, os organismos geneticamente modificados, os agrotóxicos, para quem não gosta, que a gente chama de pesticidas e defensivos, e os próprios biodefensivos, são bons para a produção. Não tem risco para o alimento e não tem risco para a saúde humana, nem para a natureza, porque são produtos que são fiscalizados, que são testados e avaliados de forma muito rigorosa antes de irem para o campo. E o nosso desafio permanente é de debate científico, porque todo mundo acha que está fazendo a ciência, a gente também acha que a gente faz a ciência, e tem uma diferença de percepção científica em relação a uma série de produtos e aos efeitos que esses produtos têm na saúde humana e na natureza. A gente tem convicção, são empresas centenárias que produzem produtos químicos e biológicos há muito tempo e que fazem produtos que são bons para a humanidade, que geram um benefício coletivo inquestionável de aumento de produtividade, de lucratividade para o produtor rural e de expansão de produção de alimento, redução de fome. É disso que se trata. Do outro lado, existe uma avalanche, uma escola estabelecida de enfrentamento à defesa vegetal, aos produtos de defesa vegetal, aos organismos geneticamente modificados, e uma boa parte dessa ciência que fez a agricultura virar o que virou, né? E o debate se deu em torno desse aspecto. Tinha lá um texto específico sobre glifosato, que foi produzido por um professor renomado brasileiro que está em Harvard, e que a gente questiona, o professor Zambroni estava presente, questiona a metodologia. A indústria questiona muito as metodologias que são usadas nesses estudos todos, que alegam carcinogenia nos produtos, morte de crianças, associação de consumo de água com morte de criança. É muito apelativo e muito pouco sustentável do ponto de vista
científico. E o debate, como ele é muito técnico, as pessoas não conseguem acompanhar de uma forma geral, porque são muito difíceis, né? Você está falando de produtos complexos, de química, de análise de laboratório, de amostragem, etc. Então, por isso que é difícil. Está calcado no imaginário popular de que essa indústria é a indústria do veneno. E nosso trabalho é sistematicamente tentar mudar isso, mostrar que nossa indústria é a indústria da tecnologia, é a indústria do bem, é a indústria que auxilia a produção de alimentos mais baratos, com qualidade e sem risco. Isso que é o essencial. Tá certo. Bom, esse também aqui é o nosso desafio aqui no site Notícias Agrícolas, defender a produção agrícola a qualquer custo, sabendo que o agricultor é, antes de mais nada, um preservacionista e um sabedor, né, dos seus deveres em relação do uso dos produtos agrícolas, né, que são, como você disse, muito testado e fiscalizado nesse sentido, né? Nós acompanhamos isso no campo. Agora, para a gente encerrar essa entrevista, Christian, eu queria tirar de você uma opinião a respeito, então, quais os desafios que a agricultura brasileira ou mundial tem pela frente para enfrentar, então, essa necessidade de atender a população com alimentos saudáveis, sem dúvida, mas sabendo que tem que preservar o meio ambiente, tem essa pressão muito forte dos países importadores a respeito dessa necessidade, e eu queria então saber da sua opinião quais são os desafios que nós vamos ter pela frente para produzir mais alimentos cada vez mais, com mais produtividade e também seguros. Eu acho que o desafio, ou os desafios, né, estão muito mais ligados à percepção externa, digo externa das nações estrangeiras e das populações estrangeiras e uma parte da população brasileira, de entender realmente o que significa a produção de alimentos no Brasil, né? A importância que isso tem para o país, para a geração de riqueza e geração de prosperidade. A quantidade de gente que depende e trabalha com competência na agricultura tem que ser reconhecida. Isso não é reconhecido na nossa sociedade. É muito curioso de notar isso, não só aqui, mas no mundo inteiro, né? O desafio é muito mais esse do que você manter aumentos de produtividades consecutivos, porque isso já é uma realidade. Eu acho que a expansão da agricultura no Brasil vai acontecer de qualquer jeito, como já está acontecendo. O importante é que ela seja também, se expanda com tecnologia para mais propriedades, são milhões de propriedades e uma boa parte ainda não tem o acesso a essas tecnologias, eu digo de sementes geneticamente modificadas, produtos mais avançados, tecnologia das coisas, né? Internet das coisas e assim, toda essa parte mais moderna de equipamentos. Isso é um desafio, que mais gente no mundo rural tenha acesso a essas tecnologias. Mas isso eu acho que vai acontecer porque o mercado está pedindo que isso aconteça. O difícil é a percepção externa. Existe uma ideologia aí mundial em torno dessa agenda eco-comportada, vamos dizer, que ignora todo esse universo de produtividade e de benefício coletivo que a agricultura tem trazido para a humanidade. Esse é o maior desafio, é você conseguir, com ciência, com serenidade, demonstrar para as populações que o que se faz na agricultura moderna é bom para todo mundo e não tem nenhum perigo para a saúde e nem muito menos para a natureza. Muito bem, então conversei hoje com o presidente executivo da CropLife Brasil, que é a entidade que reúne empresas ligadas à produção agrícola no país. Christian trouxe também a notícia do lançamento do Atlas do Agronegócio Brasileiro, um trabalho realizado pela CropLife, defendendo aí as boas práticas e a cadeia de produção de alimento no Brasil e também dando a sua opinião a respeito desse encontro que vai acontecer em Nova York no mês que vem, no final de setembro, para a cúpula dos sistemas alimentares, onde vão se discutir aí as necessidades para as próximas décadas em relação à produção de alimentos. Então eu já convido quem está nos acompanhando, que quiser ter mais informações sobre a CropLife, acessar o site croplife.org.br
é esse, né, o site, né, Christian? E ali você tem mais informações. Então, eu agradeço, viu, Christian, a sua presença aqui. E uma consideração final, então, a essa nova safra que já está sendo preparada e como é que as empresas ligadas à CropLife estão se preparando para atender mais uma grande safra brasileira. Só corrigindo, o nosso site é www.croplifebrasil.org só. Isso, né? Isso, exatamente. Olha, a preparação da safra já começou. Acho que a mensagem importante é o seguinte: a gente não pode deixar que o ambiente político nacional, esse que está vindo agora, de manifestações em 7 de setembro, etc., tem efeitos de paralisação na logística ou na produção de alimentos. A gente está iniciando o processo de preparação para a grande safra, para a próxima safra de soja, depois de milho, manifestações são sempre bem-vindas, democracia é assim mesmo, mas paralisação de estradas, portos e outros aeroportos, ou tipo de ação desse tipo, mais agressiva, é maléfico para o país e para o agronegócio. Agora é um momento de transporte fundamental de insumos, seja fertilizantes, defensivos, diesel, está todo mundo se preparando para o início da safra. Então a gente tem que ser responsável como país e não deixar que o ambiente político atrapalhe a produção, porque é essa produção que tem dado fôlego ao país nesses últimos anos. Muito bem, também essa é a minha opinião. Tá certo. Então, muito obrigado, Christian Lobauer, por participar aqui mais uma vez de uma entrevista para o site Notícias Agrícolas, comentando sobre as demandas, os temas relevantes da produção agrícola brasileira e também mundial. Uma boa tarde para você, viu, Christian? Bom final de semana. Espero poder vê-lo em breve aqui no site Notícias Agrícolas. Obrigado. Satisfação estar com vocês no Notícias Agrícolas. Um abraço. Obrigado, Christian. E a vocês que estão nos acompanhando aqui no site Notícias Agrícolas, fiquem conosco porque tem mais informações. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.